Era 4 de fevereiro de 2007. O jovem Paris Bennett, de 13 anos, estava em casa com sua irmã de 4 anos, ela em Abilene, Texas. Sua mãe havia contratado uma babá para cuidar dos dois durante a noite, mas em algum momento, durante sua estadia, Paris convenceu a babá a sair de casa por um tempo. Cerca de 1h30 depois, Paris entrou no quarto de sua irmã para fazer o impensável, e sua irmã perdeu a vida. 15 minutos depois, Paris ligou para a polícia, inventando uma história. Alegou que sua irmã havia se transformado em um demônio com cabeça de abóbora e que ele tirou a vida dela por medo e autodefesa. Mas quando os investigadores chegaram ao local do crime minutos depois, ficou claro o que havia acontecido ali. Paris foi preso, e as histórias que contou aos investigadores foram arrepiantes. Seu verdadeiro motivo foi completamente inesperado. Paris e Ella Bennett eram geralmente crianças comuns. Eles cresceram com a mãe em Abilene, Texas, no início dos anos 2000. Charity, a mãe solteira deles, fazia o melhor que podia para seus filhos. Os filhos dela tinham pais diferentes, mas foram criados juntos, provavelmente sob a guarda total de Charity. Um fato interessante sobre Charity é que acreditava-se que sua mãe, Kyla, tinha conspirado contra seu marido, o pai de Charity, e tentado tirar a vida dele. Embora sua mãe nunca tenha sido considerada culpada, aos olhos do público, certamente ela era. Apesar das evidências consideradas suficientes por muitos para provar sua culpa, ela foi inocentada de todas as acusações. Até mesmo Charity acredita que sua mãe era culpada, mas ninguém conseguiu provar. Charity afirma que, quando criança, sua mãe raramente lhe dava atenção. Para Charity, era como se ela não existisse aos olhos de sua mãe. Algumas fontes afirmam de forma peculiar que Charity decidiu conscientemente, quando jovem, se viciar em drogas para chamar a atenção de sua mãe e, enfim, receber algum amor materno. Mas nem isso funcionou. Sua mãe, descrita por muitos como uma psicopata, realmente não se importava. Acho difícil acreditar que alguém se tornaria propositalmente viciado em drogas, mas parece ser verdade, já que todas as fontes afirmam isso. E se isso é verdade, realmente mostra o quão longe Charity estava disposta a ir para sentir algum tipo de amor. Charity enfrentou muitos desafios durante seu crescimento. Infelizmente, não importa o quanto tentemos melhorar a vida de nossos filhos em comparação à nossa criação, muitas vezes estamos destinados a cometer os mesmos erros e seguir o mesmo caminho que nossos pais em algum momento. O importante é que corrigimos esses erros no decorrer do processo. Mas por mais difícil que seja de digerir, Paris, o filho de Charity, afirma que Charity não foi exceção a essa regra. Quando jovem, Paris era descrito como um garoto incrivelmente simpático e carismático. Ele era amigo de quase todo mundo. Porém, com o passar dos anos, seus comportamentos mudaram. Ele foi testado e seu quociente de inteligência era de 141, o que é bastante impressionante. Seu futuro parecia incrivelmente brilhante, mas então sua irmã nasceu, e tudo mudou num piscar de olhos. Paris diz que, após o nascimento da irmã, sua mãe não poderia ter se importado menos com ele. Ele estava acostumado a ser o centro das atenções de sua mãe, mas tudo isso foi por água abaixo de forma bastante inesperada. Paris acredita que sua mãe estava tão envolvida na vida de sua irmã e na antiga dependência de drogas dela que o ignorou completamente. Para ser imparcial, isso pode ter sido verdade. Não faço ideia, pois não estava lá. As alegações de Paris podem ter sido totalmente precisas. Mas o que eu vou dizer é que acho difícil acreditar depois de levar em conta as várias declarações e entrevistas que as instituições de caridade divulgaram desde que o crime iminente ocorreu. Aos olhos de Paris, ele se sentiu tão traído por sua mãe que aproveitou todas as chances para dificultar a vida dela. Tudo isso atingiu um ponto crítico em 2006, um ano antes do crime que abalaria uma comunidade inteira. Desconhecemos os detalhes exatos, mas a raiva de Paris em relação à sua mãe cresceu tanto que ele de fato tentou tirar a vida dela. Com base nos poucos detalhes disponíveis, Paris aparentemente atacou sua mãe com uma faca, mas ela conseguiu escapar da situação de alguma forma. Paris foi internado em uma instituição de saúde mental para receber o tratamento necessário. Ele foi liberado depois, mas parece que não aprendeu a lição.
Isso nos levaria a fevereiro de 2007, o ano em que tudo mudou para a família Bennett e suas vidas nunca mais seriam as mesmas. As fontes divergem sobre a data exata em que o crime ocorreu. Há divergências sobre a data exata do acontecimento, variando entre os dias 4 e 5 de fevereiro. Charity trabalhava até tarde da noite, passando da meia-noite no Buffalo Wild Wings local. Ela contratou uma babá para cuidar de seus filhos durante a noite, sabendo que ficaria fora a maior parte do tempo. Era uma noite comum, com as crianças cuidando de suas coisas e brincando até tarde. Por volta das 10 da noite, Paris, agora com 13 anos, abordou a babá e a convenceu de que havia falado com sua mãe, que deu permissão para a babá ir para casa, já que as duas crianças estavam na cama. A babá acreditou em Paris e decidiu ir embora, deixando Paris e sua irmã mais nova, ela, sozinhos em casa. Embora a babá provavelmente acreditasse que as crianças iriam dormir, Paris tinha outros planos. Nos dias após a revelação deste perturbador crime, sua mãe diz que descobriu que ele secretamente estava assistindo vídeos adultos no computador de casa naquela noite. Porém, esses vídeos não eram os típicos que adolescentes encontrariam sem supervisão parental. Esses vídeos eram incomumente agressivos e violentos, e chocantemente assim. Charity diz que descobriu horas de conteúdo que ele havia assistido, cada vídeo se tornando mais violento e mais perturbador que o último. Agora, certamente não vou entrar nos detalhes do que Paris estava assistindo, mas o que posso dizer é que ficou flagrantemente óbvio que Paris tinha alguns problemas sérios. Apesar dos vídeos adultos estarem livremente disponíveis online, não sabemos se todos os atos eram consensuais. Sabemos apenas que o conteúdo era impróprio para um jovem adolescente e chocante, até para a maioria dos adultos. Mas eis a parte incrivelmente assustadora e de partir o coração. Após ver os vídeos, Paris teve algumas ideias. Após alguns minutos, ele adentrou o quarto da irmã que ainda dormia. Agora, devido à idade da irmã dele e à verdadeira extensão hedionda desses crimes, eu realmente não vou ir além disso. A informação do ocorrido está disponível online. Sinta-se à vontade para procurar se estiver curioso, mas não é algo que me sinto confortável em me aprofundar, e acho que o YouTube também não ficaria muito feliz se eu o fizesse. Tudo que direi é que Paris entrou no quarto da irmã com uma faca e uma imaginação particularmente arrepiante. O que ele fez com a irmã dele foi algo que ninguém deveria jamais ter que suportar. Não se sabe quanto tempo Paris ficou no quarto de ela, mas Charity, a mãe deles, descreveu as ações de Paris como lentas, metódicas, não frenéticas e não um acesso de raiva descontrolada. Charity acredita que seu filho queria causar o máximo de sofrimento possível em sua irmã, obtendo satisfação doentia com isso. Com base nas informações reunidas, meu melhor palpite é que o crime durou de 30 a 45 minutos. Após cometer o crime, Paris, surpreendentemente, ligou para o 911 e confessou abertamente, sem demonstrar remorso pela irmã. Após explicar suas ações, o operador do 911 orientou Paris sobre como realizar a ressuscitação cardiopulmonar, visando manter a irmã viva até a chegada dos paramédicos. Na ligação, Paris concordou em realizar a ressuscitação cardiopulmonar, mas na verdade não fez nenhuma tentativa para salvar a vida da irmã. Durante a ligação telefônica, ele podia ser ouvido contando as compressões, mas admitiria depois que não estava ajudando de fato. Ele apenas andava pela casa contando, fingindo todo o processo. Quando a polícia chegou ao local minutos depois, prenderam Paris após um breve interrogatório. Ficou muito claro para os investigadores que isso não foi um acidente. Foi intencional e foi algo que eles jamais poderiam esperar de um garoto tão jovem. Mas se você achou isso perturbador o suficiente, as coisas só vão piorar, porque quando Paris estava sob custódia, ele rapidamente se abriu sobre o crime. Mais especificamente, ele revelou seu motivo, e ninguém esperava por isso. Não posso determinar exatamente quanto tempo Paris esteve sob custódia policial, mas estimaria de algumas semanas a alguns meses. Mas a maior parte dessas informações se perdeu com o tempo. Mas ao conversar com os investigadores e sua mãe, Paris decidiu confessar seus crimes. Mas antes de fazer isso, ele tentou se esquivar da situação. Ele alegou que, em delírio, acreditou que sua irmã era um demônio com cabeça de abóbora que iria atacá-lo. Ele não permitiria que isso acontecesse voluntariamente, então alegou que atacou o demônio em legítima defesa. Mas como esperado, essa história logo se desfez e os investigadores perceberam que ele mentia.
No final, Paris decidiu confessar tudo o que havia feito, sem demonstrar vergonha de seus atos. Na verdade, ele estava satisfeito consigo mesmo. Quando confessou o crime, ele admitiu que havia tirado a vida de sua irmã por um motivo principal, porque queria machucar sua mãe o máximo que pudesse. Ele sabia o quanto sua mãe amava sua irmã e qual melhor maneira de se vingar dela do que tirá-la da família. O crime aparenta ter sido uma vingança contra a mãe dele por não lhe dar atenção suficiente, similar à dor e raiva que Charity sentiu em relação à própria mãe anos atrás. Enquanto Charity recorreu ao vício para contrabalançar sua dor, Paris foi muito além e simplesmente queria que sua mãe sentisse a mesma dor que ele sentiu ao ser ignorado. Novamente, não posso confirmar se Charity era de fato uma mãe ausente ou não. É possível que ela fosse, mas também é possível que Paris sentisse ciúmes de sua irmã e quisesse toda a atenção para si mesmo. Simplesmente não há como saber isso com certeza. Mas uma coisa é certa, as declarações que Paris deu sobre a noite do crime não batem completamente. Durante a primeira conversa de Charity com seu filho na prisão, ele aparentava não estar preparado para confessar o delito. Mas quanto mais ela o questionava, mais informações ele revelava até que finalmente se abriu e confessou tudo o que aconteceu naquela noite. Ele finalmente admitiu: "Você está certa, eu a matei." Segundo Charity, ele confessou isso com um senso de orgulho. Quando questionado sobre os vídeos perturbadores que havia assistido antes do crime, ele confessou, dizendo que os vídeos o deixavam com raiva, ajudando-o a reunir coragem para cometer o ato. Ele alegou ter cometido o crime para se vingar de sua mãe, mas os investigadores suspeitam que isso não seja totalmente verdadeiro. Porém, eles acreditam que há uma chance maior de o crime ter sido motivado sexualmente do que por qualquer outro motivo. Ao coletar evidências na cena do crime, eles perceberam que obtiveram uma quantidade significativa de fluidos corporais. Estou me esforçando para manter este vídeo respeitoso, então deixarei você tirar suas próprias conclusões sobre o que esses fluidos eram, mas eles levaram a polícia a acreditar que o crime pode ter sido motivado sexualmente. Isso certamente parece fazer sentido, considerando os vídeos que Paris estava assistindo apenas momentos antes do crime acontecer. É possível que ele tivesse algum tipo de fantasias sádicas que queria realizar e sua irmã foi simplesmente uma vítima das circunstâncias, mas também é totalmente possível que ele planejou o crime por semanas, talvez até meses, e simplesmente se aproveitou de ela porque, em seus olhos, por que não? Afinal, agindo assim, ele conseguiria o que desejava de várias formas. Ele realizaria suas fantasias distorcidas e tiraria sua irmã do caminho para ter toda a atenção de sua mãe. Infelizmente, essa parece ser a resposta mais plausível aqui. Segundo Paris, ele não pretendia parar apenas em tirar a vida da irmã. Ele planejava tirar a vida de sua mãe também, mas nunca teve a oportunidade. Segundo Charity, seu filho poupou sua vida porque percebeu que era muito mais difícil tirar a vida de alguém do que ele imaginava. Ela disse que seu filho afirma ter poupado sua vida, pois se ele atirasse, ela sofreria por apenas 5 ou 10 minutos. Mas se ele a mantivesse viva, ela sofreria pelo resto da vida. Após ser julgado, Paris foi condenado e enviado para um centro de detenção juvenil. Ele foi condenado a 40 anos, com possibilidade de liberdade condicional após 20. Ele estará elegível para liberdade condicional em 2027, mas é quase certo que não a receberá. Segundo Charity, seu filho não apresentou progresso desde que foi preso e iniciou um relacionamento com uma mulher fora da prisão, planejando crimes com ela de dentro da cadeia. Charity teme por sua vida, acreditando que seu filho pode mandar matá-la enquanto ele ainda está preso. Ela também crê firmemente que, quando ele for finalmente solto por volta de 2047, virá atrás dela. Mas o que é ainda pior é que, depois de todo esse tempo, Paris ainda está cometendo crimes ativamente contra sua mãe. Segundo Charity, em diversas visitas ao filho, foi agredida por ele. Em certa ocasião, ela alega que foi deixada sozinha com ele na sala de visitas da prisão. Durante a conversa, ele bateu a mesa nela, prendendo-a contra uma parede de concreto. Ele segurou a mesa contra ela, impedindo-a de respirar. Ela estava paralisada de medo, acreditando que perderia a vida, mas então ele a soltou. Mas assim que ela recuperou o fôlego, ele repetiu o ato. Ele disse mais tarde à mãe: "A propósito, gosto de ver sua dor." Charity escreveu um livro sobre sua vida, focando nos crimes de seu filho, intitulado Como Agora, Borboleta. Uma memória de assassinato, sobrevivência e transformação. Em seu livro, ela descreve os anos de abuso a que foi submetida por seu filho, mesmo enquanto ele está atrás das grades.
Charity, após todos esses anos, finalmente admitiu que foi forçada a aceitar o fato de que ainda pode amar seu filho, mas não pode amar o monstro que ele se tornou. Ela sabe que sempre que ele sair da prisão, terá que se mudar e fazer o possível para desaparecer. Ela passou os últimos anos se perguntando se sua breve recaída, em 2006, pode ter transformado Paris no monstro que ele é hoje. Ela era viciada há anos, mas se recuperou quando descobriu que estava grávida de Paris. Ela permaneceu limpa durante os primeiros 12 anos de vida dele, mas recaiu brevemente menos de um ano antes do crime. Mas, sinceramente, não faz sentido Charity se culpar pelos crimes de seu filho. Se as histórias que ela compartilhou são verdadeiras, ela fez o seu melhor para criar Paris bem, mas ser uma mãe solteira com 2 filhos não é fácil e há apenas tanto tempo em um dia. Charity diz que nos anos desde o crime, ela conseguiu perdoar seu filho. Ela afirmou: "Meu filho é um psicopata. Eu não posso evitar isso. Isso talvez não importe no futuro. O que importa é que neste momento não posso desistir disso. Amo meu primogênito com a mesma intensidade desde o dia em que descobri a gravidez." Charity associa sua filha Ella com borboletas, o que inspirou o nome do seu livro. Ela afirma que o último presente de Ella antes de falecer foi uma pintura de borboleta. O que é ainda mais emocionante e também trágico nisso é que um dos amigos de Charity realmente encontrou um broche de borboleta no quintal de Charity no seu primeiro dia de volta para casa após o crime. Charity parece não saber como o broche apareceu lá, como se tivesse surgido do nada. Charity continuou a levar adiante o legado de Ella, fundando a Fundação Empatia, Amor, Lições, Ação, que significa empatia, amor, lições e ação. A organização não governamental auxilia pessoas afetadas por violência, transtornos mentais e pelo sistema de justiça criminal. Uma coisa é certa, embora a vida de Ella possa ter sido tragicamente interrompida por um irmão em quem ela confiava infinitamente, seu legado viverá por muitos e muitos anos. Obrigado por assistirem. Se gostou do vídeo, clique no botão de curtir. Se você quer ver mais histórias de crimes reais como esta, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e talvez considere compartilhar o vídeo também. Se você quer ajudar a apoiar o canal, a melhor maneira de fazer isso é deixando um comentário abaixo. Qualquer comentário serve. Isso ajuda muito o canal, mais do que você imagina. Você também pode pegar uma caneca de histórias de crimes reais em TykeKnots.com. Sou Ty Knots. Obrigado por assistirem, até o próximo vídeo.